Bom, olá alunos. Essa videoaula aí eu vou usar para fazer a correção daquela atividade que eu passei semana passada. Muitos alunos tiveram dúvida e alguns alunos me procuraram, me mandaram mensagem perguntando se teria outra forma de fazer e tal. E, bom, queria agradecer primeiro também, né, as pessoas que fizeram as atividades, enviaram direitinho. Gente, só atentos aí que quando tiver atividade, por favor, envie os cálculos, porque o cálculo é o mais importante, tá? A resposta é só consequência de tudo que vocês fizeram. Então vamos lá, vamos começar com a 1. Propriedade dos logaritmos, então a questão de vestibular, vocês já estão na porta aí do vestibular, né? Questão da Universidade Federal do Paraná. Sendo log de 2 igual a 0,301, log de 7 0,845, tá vendo? Esses valores aqui são dados normalmente, né? Ninguém é obrigado a decorar esses valores não. Qual será o valor do log de 28? Ele dá as opções aqui, conforme a gente já discutiu em outros momentos. Se eu quiser pegar o 28 e fizer a fatoração dele, divide por 2 dá 14, divide por 2 dá 7, divide por 7 dá 1. Tá aqui. Então eu posso escrever o log de 28 como o log de 2 vezes 2 vezes 7. Tudo na base 10 aí, né? E por que eu faço isso? Porque a gente usa aquela propriedade operatória em que, quando a gente tem uma multiplicação aqui no logaritmando, a gente pode separar um log para cada um somando. É isso que eu vou fazer. Então, isso aqui é a mesma coisa que log de 2, mais log de 2, mais log de 7. Certo? E por que eu faço isso? Porque os valores a gente tem. Olha lá, eu cheguei exatamente onde eu queria. Log de 2 eu tenho valor, log de 7 eu tenho. Então vou ter 0,301 mais 0,301 mais 0,845. E aí vocês somando esses valores aí, isso aqui vai dar 602, né? 0,602 mais 0,845. Vocês vão encontrar essa aqui, ó, a resposta letra B. Tá? Vai dar 1,447. Esse é o valor do log de 28. Inclusive, se você quiser conferir, você pode usar a calculadora. Se você digitar lá log de 28 e dar um ok lá, dar o igual, vai aparecer esse valor aproximado aí, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui começa também falando, ele te dá esse valor aqui, ó. Ele fala aqui para você considerar 2 elevado a m igual a 3, certo? E ele pergunta do log de 54 na base 2. A princípio não tem nada a ver, né? Tudo bem, ele deu isso aqui, é isso que eu quero que vocês se atentem. Quando ele te der alguma informação, você deixa ela quietinha ali e vamos usar o que a gente pode usar, na verdade, que é isso aqui, ó. Log de 54 na base 2. O que é isso, na verdade, né? Vamos simplificar fatorar o 54. Então, divide por 2 dá 27. Divide por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Beleza, então 54, vou escrever aqui do lado, ó. O log de 54 é igual ao log de 2 vezes 3 ao cubo, concorda? Tem 1, 2, 3 aqui. E que a gente vai usar a propriedade, né? Então separa, tem multiplicação ali, né? Então separa o log para cada um somando. Então vai ficar log de 2 mais log de 3 ao cubo, certo? E vamos lá, o que mais? Ah, desculpa, aqui tá faltando, tá tudo base 2, né? Tá tudo base 2. Esqueci da base ali, mas ó, tudo base 2. Beleza, e aí a gente consegue resolver, né? Log de 2 na base 2, pessoal, toda vez que vocês tiverem isso, log de um número na mesma base dá 1. Por quê? Fazendo aquela definição do logaritmo, você vai ver que é um número. Eu vou até escrever aqui em cima para vocês lembrarem disso. Log de 2 na base 2 é igual a x, né? Aí faz a volta, você vai ter que 2 elevado a x é igual a 2. Esse expoente só pode ser 1. Então, fica como propriedade, né? Todo número, todo logaritmando for igual a base, vai ser igual a 1. E aqui a gente tem o log de 3 elevado ao cubo na base 2. Isso aqui eu vou precisar abrir. Esse log, deixa eu apagar aqui do lado para ter espaço. Vou fazer aqui no cantinho, para essa conta aí, vamos olhar para esse log de 3 elevado ao cubo na base 2. Vou pegar uma outra cor aqui para não tumultuar. Então, ó, esse log de 3 elevado ao cubo na base 2 é uma daquelas propriedades lá. Quando a gente tem expoente, a gente joga o expoente para frente, né?
Então fica 3 vezes o log de 3 na base 2. Só que aí, olha só, o que é o log de 3 na base 2? Usando a definição do logaritmo vai ser exatamente isso aqui, é o expoente que a gente quer, né? Então isso aí é m. Então aqui vai ficar, ó, o 3 foi para frente, então fica mais 3 vezes m, que é 3m. Moral da história, a ordem dos fatores das parcelas não altera a soma, então isso aqui é a mesma coisa que 3m mais 1. Tá aqui, ó. Pelo simples fato de que a gente olhando essa parte aqui, ó, log de 3 na base 2, quando a gente aplica a definição de log, chamar isso aqui de m, por exemplo, ela faz a volta aqui que a gente tem, 2 elevado a m é igual a 3, né? Vou escrever aqui direito, saiu legal. 2 elevado a m é igual a 3. Por isso que eu troquei isso tudo aqui por m. Só que tem um 3 do expoente, então fica 3m aí, tá bom? Para a próxima. A número 3, ele está dizendo o seguinte, ó. O log de x na base 2 mais o log de y na base 2 é igual a 7. Eu quero saber quanto vale x vezes y. Estranho isso, né? Mas se a gente observar bem, aqui tem uma soma, né, de logaritmos de mesma base. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode trocar pela multiplicação, né? Então a gente vai ter o log de x vezes y na base 2. A gente vai fazer exatamente o oposto, tá? Exatamente o oposto da propriedade operatória. Claro, o oposto. A gente via o seguinte, quando a gente tinha multiplicação no logaritmando, a gente separava um log para cada um somando. É o que está aqui. Então a gente fez o contrário, a gente fez a volta disso, né? Se está somando, a gente escreve com uma multiplicação lá dentro. E aí tá vendo onde a gente chegou? Agora a gente aplica a definição de logaritmo. O que é o logaritmo? Não é o expoente? Então, se a gente fizer aqui, ó, a volta, a gente vai descobrir que isso aqui é 2 elevado a 7 é igual a x vezes y. Olha, é exatamente o que ele quer, né? Não é isso que ele pergunta? Quanto é x vezes y? Então é só calcular quanto é 2 elevado a 7, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes ali, né? Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 a 7, no caso, fazer aqui direto dá 128. Então essa é a resposta aí dessa questão. Tá bom? Realmente essas questões aí são mais puxadas, mas é isso aí mesmo. Vamos pro próximo. Número 4 é algo parecido, tá vendo? É algo parecido com o que a gente fez anteriormente, tá vendo? Aqui é uma subtração, ó, de logaritmos de mesma base, e ele está dizendo que isso dá 5. Então, observe uma coisa, a gente vai fazer o processo inverso daquelas propriedades operatórias. Aqui é menos, né? E quando é menos, a gente sabe, ó, tá vendo? É um log para cada um subtraindo. Então, isso aqui, na verdade, ele vem disso, ó, log de b sobre a, lembrando que é na ordem, né? Primeiro é o b, depois é o a, na base 2. Lembra? É exatamente o contrário. O que a gente viu lá antes era o seguinte, quando a gente tinha uma divisão, separava um log para cada um diminuindo. Então a gente está fazendo o processo ao contrário aí, a gente está fazendo a volta, porque isso aqui interessa pra gente. Lá, tá vendo? B sobre A? Aqui ele apareceu. Ó. E está dizendo que isso aqui é igual a 5. Aí você aplica a definição de log, de logaritmo, né? Então eu tenho 2 elevado a quinta é igual a B sobre A. Tá vendo? É isso que eu quero, ó, B sobre A aqui. E aí é só calcular, né? 2 elevado a quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui tem o log de 50, mais o log de 40, mais o log de 20, mais o log de 2,5. Ele quer saber quanto dá isso. Tá vendo que ele só fala isso, né? Isso é complicado? Não, não é. Porque você vai ter que usar algumas propriedades operatórias, mas também tem umas dicasinhas aí. E, inclusive, uma das dicas eu tinha falado num dos exercícios anteriores. Olha só, o log de 50, ele é a mesma coisa que 5 vezes 10, concorda? Vou fazer a mesma coisa com 40. O log de 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. O log de 20 é a mesma coisa que log de 2 vezes 10. E por último ali, o log de 2,5 é a mesma coisa que o log de 25 sobre 10. Que 25 dividido por 10 dá 2,5, certo? Então, esses três primeiros logs que aparecem aí, pessoal, a gente consegue usar a propriedade operatória separando um log para cada um, somando.
e o da divisão vai ser diminuindo. Então, isso aqui eu posso trocar por log de 5 mais log de 10 mais log de 4 mais log de 10 mais, deixa eu botar aqui, mais log de 2 mais log de 10. Aí, aqui na divisão vai ficar o seguinte, ó, mais log de 25 menos o log de 10, certo? E aí observem que a gente tem aqui o que? O log de 10, né? Lembra que eu falei no exercício anterior? Toda vez que a gente tiver o logaritmo de um número na mesma base, ele dá 1. Aqui está tudo log sem base, mas a gente sabe que quando não aparece a base é 10. Então, isso aqui ó, eu posso trocar por 1, isso aqui eu posso trocar por 1, esse aqui eu posso trocar por 1, esse aqui eu posso trocar por 1. Aqui não ficou legal, mas aqui é um menos, tá? Deixa eu fazer aqui de novo. Aqui é um menos. Tá? E o que mais que a gente tem aqui? Tá, beleza. Aqui, ó, esse 1, isso aqui é 1, por exemplo. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui é 1. Esse resultado aqui é 1. E esse aqui vai ser menos 1, porque tem um menos aqui na frente. Então eles se cancelam. Certo? E aí é que você vai ter aqui, por exemplo, 1 mais 1. Vou escrever aqui em cima para separar já o resultado, tá? 2. Só lembrando, isso aqui cancelou com isso. Esse aqui, que vale 1, eu somei com esse que vale 1, então tem 2 ali em cima. Aí, olha só isso aqui, ó, esse log de 5 mais o log de 2, acontece aquela história quando está somando os logs, eu posso juntar num só multiplicando. Isso aqui então dá para trocar com log de 10, né? Então vou escrever aqui, ó, mais log de 10. Só que log de 10 vale 1, né? Então eu vou apagar isso aqui e vou trocar por 1, porque é log de 10 na base 10. Então eu vou trocar isso aqui por 1. Então isso aqui também a gente já resolveu. E aí esse log de 4 com log de 25, a gente consegue juntar isso, né? Tá somando, coloca num logaritmo só, que é o log de 4 vezes 25, que é log de 100. E o log de 100 na base 10, lembra a propriedade do 10? É só contar os zeros, né? Então dá 2, né? Log de 100 na base 10 dá 2. Somando tudo dá 5. Então a resposta é essa aqui, letra C. Esse aqui, esse gerou um pouco de dúvida aí pra galera, né? A partir daqui acho que já começou a tumultuar um pouco, né? Então, mais uma questão de vestibular, da VUNESP, é um vestibular muito conhecido na região. Propriedade dos logaritmos, então você tem uma função aqui. Essa função, quando separou, ficou meio esquisito, mas eu vou tentar escrever para vocês o que ela quis dizer, é uma questão do site mesmo, né? Mas eu vou tentar explicar para vocês o que acontece. A gente tem o seguinte aqui, ó. L de x é igual a 12, que multiplica 199 vezes o log de x menos 651. Tá? Então a gente tem que fazer essa conta aí. É isso que ele quer dizer, tá? Então ele fala o seguinte, ó, considerando que o log de 2 na base 10 vale isso, calcule uma pessoa dessa região que nasceu no ano 2000. O x representa o ano, tá? O ano que a pessoa nasceu, nessa função aqui. Esse L de x é uma função que depende do ano que a pessoa nasceu. E você tem que completar aqui, o x vai depender do ano que você está trabalhando. Como ele quer o ano 2000, então eu vou calcular esse L de 2000 aí, que é o que ele quer. Que é 12 vezes 199 vezes o log de 2000 na base 10, né? Então não vou nem escrever a base, menos 651. Tá, beleza. Eu vou parar isso aqui tudo e vou olhar só para o log de 2000. Deixa eu escrever aqui no outro de outra cor. Vou olhar só para o log de 2000. Vou deixar tudo parado ali e quero entender o que é isso. Log de 2000 na base 10. Bom, vocês concordam comigo que log de 2000 é a mesma coisa que log de 2 vezes 1000, certo? E aí, como é uma multiplicação, eu consigo separar um log para cada um somando. Então fica log de 2 mais o log de 10.000, certo? Só que o log de 2 a gente tem o valor. Ele dá aqui em cima, ó. Vale 0,3.
E o log de 10.000, lembra, a potência de 10 é só ver os zeros, né? Então são 3 zeros ali, então isso aqui dá 3. Ou seja, 3 mais 0,3 dá 3,3. Beleza? Então a gente resolveu esse log aí que interessa a gente nesse momento. É a primeira coisa que você tem que resolver, que é a única informação de concreto, é o único número concreto que a gente ainda não tinha. E a gente encontrou agora que deu 3,3. E é isso que eu vou fazer agora. Vou substituir ali. Eu vou trocar essa conta todinha e botar o que interessa pra gente. Então o L de 2000 é igual a 12, que multiplica 199 vezes 3,3 menos 651. E aí tem que fazer essa multiplicação, não tem jeito. Como é que vai ficar essa multiplicação aí? Faz primeiro, ó, de tudo que está ali dentro. Bom, olhando essa expressão toda, a gente sabe que primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. Beleza. Só que dentro do parênteses existem prioridades. Existem duas operações ali. Uma conta de multiplicação e uma de subtração. O que a gente faz primeiro? Obrigatoriamente a de multiplicação. Multiplicação tem prioridade, galera. Então vai ficar assim, ó. L de 2000 é igual a 12 vezes, aí fazendo essa multiplicação, vocês vão encontrar aí 656,7 menos 651. Faz aquela subtração para poder acabar o parênteses. Então vai ficar 12 vezes, aí faz um menos o outro, ali é 651, né? Vai dar 5,7. E aí para terminar é só multiplicar. 12 vezes 5,7 dá 68,4 anos, que é a letra D aqui, ó. Então é a cidade que as pessoas vão alcançar, 68,4. Então reparem, isso aqui é um problema envolvendo logaritmo. A gente chama até de função logarítmica, é algo que a gente vai estudar mais profundamente em breve, que é a função logarítmica, né? Quando uma coisa depende da outra, no caso ali, para a gente poder calcular tinha que usar o logaritmo, e dentro do logaritmo dependia do valor do x ali, que representa os anos, o ano que a pessoa nasceu. Bom, vamos seguir para e a questão 7, né? Isso aqui é uma questão interessante. Eu acho que é muito cobrado isso aí em vestibular e tal, essas ideiazinhas aqui, ó. Tá vendo que é um monte de multiplicação, né? E o que vocês observam nessas multiplicações? Existe uma sequência ali, tá vendo? Ó? 3 e 2, 4 e 3, 5 e 4, e aí vai. Até a reticências indica que essa coisa aqui, ó, tá vendo? Ó, começa no 2, aí vai pro 3, aí depois pega esse 3 e leva aqui para baixo, aí o 4, aí pega o 4 e leva para baixo, 5, aí 5 e o 6, 6 e 7, aí vai. Até chegar no 63 e 64. Reticências indica isso. E ele quer saber, essa multiplicação toda vai dar quanto? Aí o aluno para e pensa e fala, caraca, vou ter que multiplicar isso até o 64? Não. Quando começa com essa coisa assim, com essas histórias assim, você vê que é uma coisa absurdamente complicada, é porque existe algum truque que você vai conseguir resolver dentro do que você estudou, que você consegue eliminar essas coisas todas. E vai acontecer isso, ó. Vamos pensar na mudança de base? Porque ele não deu nenhum valor pra gente, né? Mas olha só, o que é o log de 3 na base 2? Vocês concordam comigo que se eu mudar a base para a base 10, isso aqui é log de 3 sobre log de 2, concorda? Fiz a mudança de base, botei tudo na base 10, lógico que a base 10 não precisa escrever. Depois eu tenho log de 4 na base 3. Concorda que isso aqui é a mesma coisa que log de 4 na base 10 dividido pelo log de 3 na base 10. Certo? E aí faz a mesma coisa com os outros. Aí vê se vocês conseguem aí pegar essa visão, aí vai fazendo com todos. Aqui não tem espaço, não vou fazer com todos, mas é importante que vocês peguem essa ideia. E aí o que você vai encontrar no final da história? Você vai encontrar o seguinte, vamos trocar aqui, eu vou apagar para sobrar o espaço. E aí o que você vai encontrar? Você vai ter isso aqui, ó. Log de 3 sobre log de 2, que multiplica o log de 4 sobre log de 3, que multiplica o log de 5 sobre log de 4. E aí vai, eu não vou fazer todos não, porque existe uma propriedade importante aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é tudo vezes. E o que está em cima e o que está embaixo, gente, eles se cancelam. Isso aqui vai cancelando. Então esse 5 vai cancelar com 5 que vai aparecer no próximo. E aí vai cancelando tudo. E aí, reparem, o de cima ele cancela sempre com o de baixo do sucessor, não é isso? Só que o último vai estar assim, ó, log de 64 sobre o log de 63.
Esse log de 63 ele vai ser cancelado com o penúltimo, que vai ser o de 63 sobre 62. Então o que vai sobrar nesses cancelamentos todos é esse cara aqui de baixo, que é o log de 2, e esse cara aqui de cima, que é o último, tá vendo? Sobra o log de 2 do primeiro termo, e sobra o log de 64, que é o último aqui termo. Então vai ficar log de 64 dividido pelo log de 2, certo? Só que aí o log de 64, ele é a mesma coisa que log de 2 elevado a sexta, e aí fica aqui o log de 2 embaixo. Esse 6, que é expoente, ele pula para frente, né? Então, que é lá da terceira propriedade. Esse 6 aqui que está em cima, galera, tá uma bagunça aí, né? Mas ó, esse 6 que está aqui em cima, que é o expoente, ele vai para frente do log multiplicando. Então, o que você vai ter, na verdade, para finalizar essa questão, você vai ter o seguinte, ó, 6 vezes o log de 2, tá vendo? Ele pulou para frente, dividido pelo log de 2. Isso aqui cancela, sobra só o 6, então essa é a resposta. Número 8, essa aí realmente ela é mais trabalhosa, né? Mais trabalhosa. O que você vai ter que fazer aqui são várias operações. Olha só, você tem um n que está elevado que é um 8 elevado a 2 log de 15 na base 2, menos o log de 45 na base 2. Então, antes de resolver qualquer coisa, ele quer saber o valor do n, tá? Mas antes de fazer qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou olhar só para esse expoente aí separadamente. Então, eu vou escrever ele aqui, ó. Eu tenho 2 vezes o log de 15 na base 2, menos o log de 45 na base 2. É isso que eu tenho ali no expoente. Eu quero olhar só para isso, não vou nem me preocupar com o resto do problema. E aí, olhando de novo, especificamente só para esse termo aqui, a gente vai fazer o inverso daquela terceira propriedade lá do expoente. Esse 2 está aqui na frente, ó, ele pode entrar ali como expoente desse 15. Eu vou fazer o inverso daquela terceira propriedade. Então, eu vou ter o seguinte, ó, log de 15 ao quadrado na base 2, certo? Só que o 15 ao quadrado é 225. E aí, como isso aqui ó, é uma subtração entre logaritmos, desculpa, a gente volta para aquela segunda propriedade, né, que quando é menos, a gente coloca isso tudo numa fração, né? Então vai ficar assim, ó, log de 225, que é o 15 ao quadrado, né, dividido por 45, tudo isso na base 2. Só que 225 dividido por 45 é uma conta exata, dá 5. Então isso aqui é a mesma coisa que log de 5 na base 2, fazendo a divisão. Tá vendo? O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu aproveitei que isso aqui é um menos o outro, é a mesma base, então você faz a volta daquela subtração lá, aquela propriedade operatória. Isso aqui dá 225, está aqui, 45 está aqui, vira uma fração. Lembra? Só você pensar o contrário. É divisão? Separa um log para cada um subtraindo, lembra disso? Então fiz o contrário, aí agora a gente tem isso aqui. E aí eu vou melhorar, eu vou fazer... É isso aqui, ó. Isso aqui que eu terminei, vai trocar por isso tudo que está aqui como expoente do 8. Vou apagar aqui para a gente ter espaço. E a gente vai fazer ali. Então fica log de 5 na base 2, né? Só para não esquecer. Calma aí. Aqui, ó, vamos lá. Então vai ficar n é igual a 8 elevado ao log de 5 na base 2. Só que esse 8 você já conhece, né? Esse 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trocar o 8 por 2 elevado ao cubo, só que ele está elevado ao log de 5 na base 2. E aí lembra de uma propriedade que a gente viu no início do ano? Ó, a potência da potência, tem um expoente dentro e um expoente fora do parênteses. A gente faz o como mesmo, repete a base e multiplica os expoentes, certo? E aí, novamente, o que a gente tem? A gente tem um número na frente do log. E a gente faz novamente aquela propriedade inversa do expoente, né? Esse 3 aqui ele pode entrar lá como expoente do 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que n é igual a 2
elevado ao log de 5 ao cubo na base 2. Esse 3 aqui entra como expoente, né? Só que 5 ao cubo é 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. Então fica 2 elevado ao log de 125 na base 2. Para não confundir a cabeça de vocês, vê se vocês conseguem acompanhar isso aqui que eu vou fazer agora. Eu vou trocar esse expoente todo aqui, de 125 na base 2, por x. Só para vocês terem uma ideia. Ó, n é igual a 2 elevado a x. O que é a definição de logaritmo mesmo? Né? O expoente que a gente está encontrando. Olha só. Log de n na base 2 é igual a x, né? Faz a volta, você vai ter... Aqui, ó, faz a volta, né? 2 elevado a x é igual a n, que é a mesma coisa que isso. Escrevi na forma de log. Mas o nosso x, eu usei isso aqui para ser o nosso x, né? Então eu vou trocar. Então vai ficar assim, ó, log de n na base 2 é igual a log de 125 na base 2. Olha o que a gente tem aqui, chegou ao final, ó. Eu estou dizendo que esses dois logs são iguais, eles têm a mesma base. Então esse n só pode ser 125. E adivinha? O site que eu recomendei a vocês não tem a opção, né? Então isso aqui deveria ser um 125 aqui, né?